Pregadora adventista, ela diz que não devemos nos preocupar com o que as pessoas vão dizer. Temos que apresentar para elas no que nós acreditamos. Ela diz também que o julgamento só pertence a Deus. Portanto, não julgue. Olha só, presta bem atenção no vídeo e fica até o final. Por mais que existam pessoas, como diz a Bíblia, existam lobos vorazes em volta da igreja, tentando denegrir doutrinas, como a gente tem visto, né, diariamente, principalmente nas redes sociais, isso é uma guerra constante, né? Há um alerta de que a gente deve se preocupar em desmascarar as falsas doutrinas, a gente deve se preocupar em esclarecer, né? E não é à toa que essa série Nisto Cremos está acontecendo, porque nós precisamos esclarecer e firmar as nossas doutrinas. No entanto, Paulo lembra que a nós não cabe condenar essas pessoas que estão fazendo isso. Porque isso não é da nossa conta. Quem vai destruir aqueles que destroem a palavra de Deus é Deus, não é nós. E uma das coisas que a igreja de Corinto fazia para julgar, identificar quem estava certo, quem estava errado, era confiar em algo muito perigoso, que está no versículo 18 do capítulo 3. E dizia assim, ó, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se tão louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Então, eles estavam se baseando na sabedoria deles, a sabedoria humana, essa que não é compatível com a sabedoria de Deus, para julgar quem estava certo e quem estava errado, e para julgar a quem eles deveriam, dentro dessa ideia, pertencer ou seguir. Quando, na verdade, eles deveriam seguir tão somente a quem? A Deus. Então, nenhum ser humano deve se gloriar da sua própria sabedoria. E também não deve se vangloriar a favor ou em relação a qualquer tipo de liderança humana, né? Se vamos seguir aquele líder, se vamos seguir o outro, nosso objetivo principal tem que ser sempre nos gloriarmos em Cristo, né? Que Ele é o Criador e o fundamento da igreja. Mais uma vez, Paulo enfatiza, nós não pertencemos a pessoas. Nós não pertencemos a placas. Nós pertencemos a Deus. E, através disso, nós, então, nos posicionamos com a sabedoria de Deus e não com a nossa própria sabedoria. E, infelizmente, às vezes, dentro da nossa igreja, eu estou dizendo não Igreja Bom Jesus, estou falando de igreja geral, e não só a igreja adventista, muitas outras igrejas também, acabam se definindo, inclusive, com apelidos. E esse ensino ele é claramente pertinente, porque no mundo atual, embora haja uma crise de liderança política, as lideranças que existem levaram muitos a se alinharem com uma figura específica. E aqueles que seguem esses homens têm apelidos baseados no nome de personagem, criando as facções que dominam a sociedade atual. E embora Deus sempre levante homens e mulheres para guiar o seu povo, pode acontecer de algumas pessoas entenderem mal o conceito de discípulo, exaltando essas pessoas a ponto de se esquecerem de que o fundamento da igreja é Jesus. Deus nos convida a não defendermos esses homens e mulheres, mas lembrá-los de que eles devem se submeter e trabalhar para o Senhor da igreja. Porque muitas vezes a gente pensa que ser igreja é só aqui. É só aqui nesse local, no nosso prédio. Mas não, ser igreja lá fora também.
Ser igreja é em qualquer situação que você está. E se você se denomina com um apelido que não é a favor de Jesus Cristo, ou com um apelido que não seja ele, na verdade, você está, através da sua sabedoria humana, se colocando em uma posição bem complicada. Estou falando você, mas eu estou falando a mim também. A gente se coloca em uma posição muito delicada quando a gente se posiciona através de pessoas e não de Deus. Os líderes da igreja, eles são eleitos, né, por serem pessoas fiéis. A gente entende que o Espírito Santo guia uma comissão de nomeações para que essas pessoas sejam eleitas. Mas a gente não pode esquecer que essas pessoas são falhas também. Porque não existe ninguém nesse mundo aqui perfeito. Sempre alguém vai falhar. E por mais que muitas decisões às vezes aconteçam, mas o que julga o final da vida de alguém sempre vai ser Deus. E foi assim que Paulo também declarou, inclusive a sua inocência diante da situação que ocorreu ali em Corinto. Vamos ler ali o capítulo 4, verso 4. Até o 5. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará intenções de corações. Nessa ocasião, cada um receberá então a sua aprovação ou acusação. Paulo, quando foi a primeira vez a Corinto, ele estava recém-converso. E ele, que tinha sido um líder tão firme em todas as condutas que ele tinha antes, nesse momento agora que ele estava convertido, ele estava reaprendendo a ser líder. E ele estava tremendo de medo. Se vocês forem ali para o início de Coríntios, vocês vão ver ali ele mesmo falando que quando ele chegou na cidade de Corinto, ele estava tremendo de medo. Mas ele foi com o objetivo lá de levar a mensagem de Jesus Cristo. E ali fundou uma igreja e essas pessoas então aceitaram essa mensagem. E com isso, naquele momento que ele foi dessa maneira, as pessoas formaram uma imagem dele de alguém que poderia ser fraco, de alguém que poderia ser talvez não apto à pregação do evangelho, porque viram aquele momento de Paulo. E ele confiava em Deus, e ele não, como diz aqui, ele não ficou com a sua consciência pesada, porque ele fez aquilo que era o melhor dele naquele momento. E às vezes isso é uma lição para a gente. Porque a gente é julgado, né? É muito julgado o tempo todo, todos nós. E muitas vezes a gente não faz coisas por medo de julgamento. Mas aqui ele traz uma lição, que nós devemos fazer as coisas com o coração consagrado a Deus e não nos importarmos com o que vai falar alguém, com o juízo que virá, porque vai vir, infelizmente. Mas se o nosso coração está consagrado a Deus, nós podemos ter a nossa consciência limpa. Ao mesmo tempo, temos também, então, a consciência de que, quando alguém está fazendo algo dessa forma, nós também devemos ter essa mesma postura de não julgar. Porque quem julga é Deus. Deus é que sabe os desígnios do coração. Então, veja só, Samuel, que era um homem temente a Deus, errou seu julgamento quanto a Eliabe. Ele disse que Eliabe deveria ser o rei de Israel. É esse, Senhor. E o Senhor falou o quê? Não olhe para a aparência, nem para a sua altura, mas eu vejo o coração. Até ele caiu nesse engano. Nosso conhecimento ele é muito limitado. Você
deve saber mais ou menos o que tudo forma a sua vida, né? Vamos pensar. A sua profissão, aliás, do lar é profissão reconhecida por INSS, tá? Então, profissão, o que você veste, o que você come, os dias que você está bem arrumado, os dias que você não está a fim de pentear o cabelo, o dia que você está meio mal-humorado, outro dia que você está bem-humorado, que você está disposto, outro que você está mais capenga. Tantas coisas, tantos detalhezinhos formam a sua vida inteira. Mas, às vezes, a gente vai em algum lugar em que vai ter uma reunião de amigos, uma família, igreja, e ali a pessoa vê um recortezinho da sua vida. Talvez de um dia bom, talvez de um dia ruim. E qual que é a tendência? Então, através desse recortezinho, das pessoas terem concepções dos outros. Esse cara é assim, essa mulher é assim, é aquele recortezinho. Agora vamos colocar em outro momento, né? Vou na reunião em algum lugar e eu vejo um recortezinho do meu irmão. E eu falo, ele é assim, ela é assim, a vida inteira dele é assim. Não é assim que acontece o julgamento? Não é dessa forma? E é uma coisa que a gente tem que lutar contra a nossa carne. Eu lembro do sábado passado, quando o Derli iniciou o sermão falando que ele se sentia pequeno. Hoje eu estou me sentindo bem pequena também. Porque eu entendo como é difícil a gente tomar essa posição. E por isso que a gente tem que estar se apegando cada vez mais às nossas doutrinas, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente entender o que realmente funciona. Quando aparece algo à minha frente, dessa maneira, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pensar? Tenho que pensar que quem é o dono desse juízo? É Deus. Que eu não conheço todas as batalhas que esse irmão está sofrendo na sua vida. Eu não entendo o porquê do mau humor dele, de um problemão muito sério que ele está enfrentando a vida inteira ou que aconteceu naquela semana. Essa parte é com Deus, porque só Deus conhece todas as coisas. Só Ele sabe o que vai dentro do coração dessa pessoa. Ele conhece essa pessoa antes também do ventre da sua mãe. E quando eu digo que Ele conhece essa pessoa, Ele conhece você antes do ventre da sua mãe. Só Ele sabe o que vai no seu coração. E vai ser nesse momento, quando terminar o juízo investigativo, ou juízo pré-advento, em que Deus vai falar para o seu filho, filho, feche o livro agora, vai porque chegou a hora, vai lá buscar os meus filhos amados a quem você reivindicou o perdão agora nesse momento. E então, durante os 1000 anos, nós estaremos lá no céu, vamos abrir os livros e entender o porquê Deus julgou de tal forma. Porque quando Jesus entrou no santuário celestial para fazer expiação pelos pecados, e ele então o anjo estava relatando toda a vida de cada ser humano a Deus, é porque Deus precisava disso? Não, Deus não precisa disso. Ele sabe de tudo. Mas todos os outros seres criados não têm onisciência. Os próprios anjos precisam disso. E nós, quando chegarmos, então, nesses 1000 anos, nós vamos entender o porquê e confirmar que Deus realmente é justo. E os tempos de Deus, eles são diferentes, né, do que os nossos. Nós devemos adequar a revelação divina que ensina sobre o juízo, que existem muitas coisas que nós não entendemos, e entre elas estão as intenções pessoais daqueles que vivem entre nós e que também amam o Senhor. Nós não temos capacidade nenhuma de ler o coração de ninguém. Nem mesmo podemos saber o que se passa na cabeça de cada um. E para nós, quanto à nossa parte no juízo investigativo,
temos dois textos que fecham essa mensagem. O primeiro deles está em Mateus 7. Mateus 7, do verso 1 até o verso 2, que diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. E vamos ler também Tiago capítulo 4. O 4, o verso 11. Então, o verso 11 diz: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Quando eu leio isso daqui, eu imagino Deus falando comigo dessa maneira: Fran, ou Franzinha, como os íntimos me chamam, você não deve julgar, porque você não sabe como fazer isso. Só eu sei. Mas cuidado, porque se mesmo assim você ainda quiser fazer isso, eu vou ter que julgar você pelo que você está fazendo. E ainda quando leio Tiago dizendo que eu estou me colocando como juiz, eu penso que se eu acho a necessidade de me colocar como juiz no lugar de Deus, é porque eu não confio em Deus. De nada adianta eu confiar que Ele criou o universo, mas se eu não confiar que Ele é juiz. E olhando para vários personagens na história da Bíblia, a gente percebe que quando essas pessoas tentaram se colocar no lugar de Deus, a consequência foi bem complicada. Então, que a nossa oração possa ser essa todos os dias também, além de todas as outras, de que Deus nos ajude a confiar nele, em que Ele é dono de todas as coisas, e inclusive também da justiça. E o que tudo isso tem a ver? É um assunto pesado, né? Às vezes a gente fica meio desconfortável de falar. Mas o que tem a ver com hoje? E hoje o que eu me refiro ao fato de nós estarmos aqui na igreja nas 10 horas de oração e jejum. O que isso pode ter a ver? Significa que, para nós termos união entre os irmãos, nós precisamos confiar em Deus como juiz, que o juiz é Ele. Porque a nossa parte, diante do que a gente estuda na Bíblia no juízo investigativo, é pedir perdão a Deus e clamar para que nós sejamos salvos. Essa é a nossa parte de juízo investigativo. E a justiça fica a cargo de Deus. Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem por completo. Também não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o teu like também, comenta e compartilha